Se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você está no meio de uma crise agora ou porque você tem muito medo da próxima crise acontecer. Mas respira fundo. Isso vai passar. E sim, o seu corpo vai dar conta, vai aguentar. E o primeiro passo para você aprender a manejar uma crise de pânico é você entender como tudo isso acontece. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui para você hoje. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que você entenda qual é a diferença entre um ataque, uma crise de pânico e o transtorno de pânico. Então, basicamente, vamos entender primeiro o conceito de crise de pânico. Quando eu falo crise ou ataque de pânico, é a mesma coisa, são apenas nomenclaturas diferentes. A questão é que a crise de pânico é aquele conjunto de sintomas que é muito intenso, que atinge o pico em poucos minutos, e você tem sintomas avassaladores, sintomas físicos, sintomas cognitivos e que são muito intensos. No geral, uma crise começa de uma forma abrupta, ou seja, ela começa do nada, e também ela passa do nada. Então, no geral, entre 30 a 40 minutos, a crise de pânico cessa. Esse turbilhão de sintomas, essa intensidade toda, para depois de 30 a 40 minutos. E agora eu vou explicar para você o transtorno de pânico. Então, a crise são os sintomas intensos acontecendo com duração de 30 a 40 minutos. Quando a gente fala do transtorno de pânico, a gente está falando dessas crises de pânico acontecendo de forma recorrente, de forma inesperada, e também quando você desenvolve um medo muito grande, um medo persistente de ter novas crises ou até mesmo da consequência dessas crises. A partir do momento em que você tem novas crises e você desenvolve o medo também de ter novas crises, você passa a ter algumas mudanças no teu comportamento, onde você muitas vezes evita lugares, evita situações onde essas crises aconteceram anteriormente. E aqui o problema central não é somente a crise de pânico, mas também o medo do medo, né? O medo de ter essa nova crise. E por que o medo do medo? Porque a crise de pânico ela está muito relacionada com o medo dos próprios sintomas. Porque como são sintomas muito intensos, eles trazem muito medo de que algo está acontecendo dentro do teu corpo, algo físico de fato está acontecendo. Então, isso gera o medo de você ter uma nova crise porque você acredita que o teu corpo está colapsando. E aí, deixa eu explicar para você também o porquê uma crise de pânico gera tanto medo. Vamos pensar nos sintomas principais. Não vou trazer todos os sintomas aqui, mas os sintomas principais de uma crise de pânico. No geral, começa do nada, como eu já trouxe, e a pessoa que está tendo uma crise de pânico sente o coração acelerado, ou então dor no peito, também é um sintoma que pode aparecer. A pessoa pode apresentar falta de ar também, então a sensação de não conseguir respirar. Ela pode ter sensações de tontura, sensações de desmaio, muitas vezes pode haver formigamento nos membros, né, no rosto também. A pessoa pode também ter uma sensação de despersonalização e desrealização, que é a sensação de você estar fora de si. É uma sensação de que a vida está acontecendo, que as coisas estão acontecendo ao teu redor, sem que você esteja participando. Então, sabe quando você está assistindo um filme e tem uma cena dramática no filme, e aí a cena acontece de uma forma meio borrada, né? E em câmera lenta e parece que está tudo girando. A despersonalização e a desrealização acontecem mais ou menos nesse sentido, né? Não que as coisas fiquem girando, mas nesse sentido de parecer que está em câmera lenta e que você está assistindo a uma cena de filme mesmo, porque é como se você estivesse participando da cena, mas você se vê como se estivesse fora dessa cena. Então, esse também é um dos sintomas. E o porquê isso tudo é tão assustador? Porque quando a gente junta todos esses sintomas, quando a gente avalia, por exemplo, o coração acelerado, a dor no peito, falta de ar, formigamentos, a gente pensa no quê? A gente pensa num infarto. Então, a pessoa que está passando por uma crise de pânico tem certeza de que vai morrer.
ela tem certeza de que está infartando e que ela precisa o mais rápido possível ir para o atendimento médico, porque senão ela vai morrer. E aí, esses sintomas, eles ficam aí por 30, 40 minutos e de repente passa. E aí a pessoa fica sem entender nada, porque, como assim? Estava um caos e de repente passou. Então, muitas vezes a pessoa vai para o hospital, chega no hospital, a crise já passou. Por outras vezes, ela vai para o hospital, tem toda, né, é feito todo um exame e o médico simplesmente diz: você não tem nada, foi só ansiedade. Mas o medo continua, porque a sensação é muito intensa, os sintomas são muito intensos. Outra coisa que ajuda a aumentar o medo da crise, né, a manter o medo de ter uma nova crise, é o fato dela começar de forma abrupta. Então, você imagina a situação, né? Você está fazendo qualquer coisa, você está trabalhando e está tudo bem, você está se sentindo bem e do nada o teu coração começa a acelerar. Você não percebe gatilho nenhum, não percebe estresse nenhum, mas o teu coração começa a acelerar, você começa a sentir falta de ar, você começa a ter uma sensação de desmaio, de tontura. O que você pensa? Que é o teu corpo que está falhando? Então, o grande ponto, uma das coisas que traz muito esse medo na crise de pânico é justamente isso. É começar de uma forma abrupta, sem gatilho nenhum. Na maioria das vezes, não tem um gatilho específico para ativar uma crise de pânico. Então, o pensamento automático que vem é de que o corpo está falhando. Isso é automático. Por quê? Como é que eu vou entender que é uma crise de pânico? Lembrando que pânico é a ansiedade, tá? É um dos transtornos de ansiedade. Então, como que a pessoa vai entender que está ansiosa se não aconteceu nada, se não tem um gatilho para aquilo? Então, o natural é justamente pensar que aquilo é o nosso corpo falhando, tá? Agora, para que você comece a entender um pouquinho de como acontece isso e do porquê isso acontece, eu vou explicar um pouco para você sobre o funcionamento da crise, tá? E explicar para você um pouco das reações, né? Um pouco desses sintomas que você tem e explicar que, na realidade, a resposta de uma crise de pânico está mostrando que o teu corpo está funcionando exatamente do jeito que deveria, e você já vai entender por quê. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade de um modo geral, a gente está falando de uma resposta de sobrevivência. Então, sempre que há um transtorno de ansiedade, sempre que há uma resposta de ansiedade, é uma resposta que vem no intuito de preparar você para luta ou fuga, né? Vai preparar você para uma ação diante de uma ameaça. Então, basicamente, o que que eu quero, qual é a analogia que eu quero que você entenda aqui em relação à crise de pânico, né? A ansiedade é uma resposta de sobrevivência, né? Então, existe uma ameaça e o teu corpo reage a essa ameaça te preparando para lutar ou fugir. E é exatamente isso que acontece também na crise de pânico. Então, vamos fazer a seguinte analogia. Para um pouquinho e pensa aí o que acontece quando você corre, né? O que acontece no teu corpo quando você corre? No geral, você começa a correr, tá tudo ok, mas você começa a correr, o seu coração começa a acelerar, a sua respiração fica mais ofegante. No geral, você começa a suar e você vai tendo todos esses sintomas em função do exercício que você está fazendo, né? Então, você realmente vai precisar respirar mais rápido, né? E isso vai acontecendo em função do exercício que você está fazendo. Quando a gente pensa na crise de pânico, o que acontece com o seu corpo é exatamente isso, só que não existe o exercício físico para trazer essa resposta. Então, quando você tem uma crise de pânico, ocorre uma liberação de adrenalina na tua corrente sanguínea, e essa liberação de adrenalina vai fazer com que você tenha vários desses sintomas. Então, o teu coração vai acelerar. Em função do teu coração estar acelerando, você vai precisar respirar mais rápido. Você vai sentir calor, também vai suar para haver essa regulação da temperatura. O grande ponto aqui é que
Como você está tendo uma reação, como se você estivesse correndo, mas você não está correndo, o teu corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, o teu coração acelera e você precisa respirar mais rápido. Essa respiração ofegante vai fazer com que haja um desequilíbrio nos níveis de gás carbônico e oxigênio no teu sangue. E isso vai dar para você a sensação de falta de ar. Isso vai trazer para você essa hiperventilação, né, que é essa respiração mais ofegante, essa hiperventilação, também vai fazer com que você tenha sensação de tontura. E como eu falei antes, então, essa resposta que você está tendo durante uma crise de pânico está mostrando que o teu corpo está reagindo exatamente como deveria, né? Porque se você estivesse de fato sob uma ameaça e você precisasse fugir, você estaria preparado para isso. A única questão aqui é que não existe uma ameaça real, e é por isso que esse funcionamento acaba sendo disfuncional, certo? Então, esse é o ponto principal que você precisa entender para diferenciar, né? Para entender que a crise de pânico não é perigosa, ela traz sensações extremamente desconfortáveis, extremamente intensas, mas ela não é perigosa. Por quê? Porque ela não está fazendo nada além do que o teu corpo consegue suportar, porque o seu corpo já está acostumado a ter reações de luta ou fuga, porque ele já está acostumado a ter essas reações para prevenir uma ameaça, para responder uma ameaça. E uma das coisas que eu gostaria que você soubesse, vendo esse vídeo aqui, é que existe tratamento para o transtorno de pânico. Ou seja, você não precisa viver refém dessas crises de pânico, você não precisa viver refém do medo de ter novas crises. E para isso, o primeiro passo é você aprender a perder o medo da crise de pânico. Ou seja, você precisa entender que a crise de pânico não é perigosa. Ela não vai, ela não tem potencial para colapsar o teu corpo. O teu corpo está tendo uma resposta extremamente normal, como ele teria se estivesse diante de uma ameaça real. Então, o seu corpo consegue lidar com essa quantidade de sintomas, né, com toda essa reação. Esse é um dos pontos. E é claro que saber somente isso não é suficiente, mas existe um passo a passo que é chamado método ARM. Dentro desse método, você vai entender o porquê você sente cada um dos sintomas da crise de pânico, você vai conseguir entender como funciona todo esse mecanismo da crise de pânico, e você vai aprender em 3 passos como controlar essa crise. O método RM é um método de controle de ansiedade que foi desenvolvido por mim. E eu aplico essas estratégias no consultório, aplico com os meus pacientes no consultório, e ensino também psicólogas a aplicarem esse mesmo método com os seus pacientes, e eu tenho um curso para ensinar você a aplicar esses passos do método ARM para que você consiga controlar as tuas crises de pânico. Eu vou deixar para você aqui o link desse curso na descrição do vídeo, e caso você entender que esse curso pode te ajudar, clica no link.